Olá, sejam bem-vindos ao nosso Jornal de Olho na Cidade. Sexta-feira, final do mês, assim. Se vocês voltarem o tempo, ou se já que não dá para voltar no tempo, voltar quando eu falei nos primeiros programas deste ano, na primeira semana do ano que eu comentei, eu falei assim, o ano já acabou. Aí teve algumas pessoas que falaram assim, pô, coronel, mas começou agora o ano. Olha só, setembro já foi, acabou setembro. Não tem mais setembro. Outubro, novembro, dezembro, 3 meses, ano, acabou. É que eu falei, o tempo está passando muito, muito, muito rápido. Vamos lá. Primeira matéria que nós vamos mostrar para vocês, uma parceria entre a MDTV e Rota 66 de Mojimirim. Vamos ter uma exposição de motos exatamente na sede da Rota 66, lá em Mojimirim. Veja só o vídeo. É isso aí, pessoal! Espectadores da Mídia TV da Baixa Mogiana. Aqui quem fala é o Carioca, do Rota 68 Mogi. Temos novidade pra vocês, hein? Uma parceria incrível! Vem pra cá, Cris! Aê, meu irmão! Carioca, tudo bem? É um prazer aqui estar com você pra gente fazer um grande super festa aqui, show. Vai acontecer muita coisa aqui na Rota 68, né? Que fica localizado na SP 147, quilômetro 68, a rodovia que liga Mojimirim a Piracicaba. Vai ser dia 22 e 23, a Expo Moto, junto aqui com o encontro dos Low Brothers também de Mogi Guaçu, né, Cris? Com certeza. Então, galera, prepara aí a sua galera e vem curtir com a gente, porque ó, tem show, tem praça de alimentação e muito estacionamento, né? É isso aí, Rota 68 Mogi e Expo Moto. Tamo junto, oi misturado. Forte abraço. Nossos amigos vão estar lá, olha, o Cris e o César, que são nossos apresentadores aqui, que vão estar lá. Parabéns à Rota 66, através do seu presidente. A Expo Motos vai ser apresentada no dia 22 e 23. Logo que você sai de Mojimirim, são poucos quilômetros que você anda na rodovia, do lado direito, tem estacionamento seguro, tranquilo, vocês vão gostar pra caramba. Então já coloque na sua agenda aí, dia 22 e 23 de novembro, que eu falei para você, passa rápido, nós vamos estar lá, 22 e 23 de novembro, ali, logo que você sai de Mojimirim, à direita lá, vocês vão gostar. Mais para frente nós vamos apresentar mais sobre esse programa. Parabéns, Carioca, por essa parceria, por esse trabalho maravilhoso que você realiza aí à frente da Rota 66, aí em Mojimirim. Carioca, parabéns, obrigado. Abraço, Cris, abraço, César, a todos vocês aí. Sucesso nesse empreendimento e nessa parceria entre a MDTV e Rota 66. Mulher é presa por tráfico de drogas. Olha só, a gente imagina que tráfico sempre está envolvido a homens, às vezes crianças, e agora mulheres também caminhando essa estrada proibida, ilegal. E sabe aonde? No Jardim dos Lagos. Sabe lá no pedalinho? Veja a matéria.
Uma denúncia anônima levou a Guarda Civil Municipal de Mogi Guaçu a deter uma mulher de 36 anos, flagrada traficando drogas na manhã desta quarta-feira, no Jardim dos Lagos, o Pedalinhos, no Jardim Novo 2. Ela usava shorts e camiseta verde e estava sentada em um colchão. Na abordagem, os agentes encontraram com ela uma bolsinha escondida no sutiã, contendo 23 pedras de crack, 12 porções de cocaína e R$30 em dinheiro. Um celular também foi apreendido. E um fato que realmente salta assim aos nossos olhos. Quantidade de drogas que estão distribuídos pela nossa cidade. Vocês veem que não são poucas as quantidades. E aí fica aquela pergunta que eu sempre digo a todos. Aonde vai parar a nossa sociedade? Que caminho nossa juventude vai ter daqui 10, 15, 20 anos? Teve um dia que eu até falei assim, que caminho que vai ter as nossas juventudes? Teve alguém que chegou e falou para mim assim, será que a nossa juventude vai chegar lá? Está aqui, ó. É isso daqui que está no caminho da nossa juventude hoje. E eu falo, hein? Mogi Guaçu, na parte de educação, caindo muito. A parte de empregos, saiu aquela história assim, Mogi Guaçu teve um superávit de 3.000 empregos. Nós temos que verificar, não o número de empregos, mas nós temos que verificar a qualidade do emprego. Vocês verificam que aumenta o número de empregos, porém a escolaridade é baixa. E isso que está acontecendo na nossa cidade. Está reduzindo a escolaridade das pessoas contratadas em Mogi Guaçu, hein? Só para vocês estarem acompanhando. Quem andou pela SP-340 verificou que ela estava com o seu fluxo, o seu movimento, com o seu tráfego reduzido. Sabe por quê? Nós tivemos um grave acidente na SP-340. Porém, um dos fatos marcantes deste acidente, que nós tivemos uma mulher e 2 crianças gravemente feridas. Detalhe, gravemente feridas. Vejam a matéria. Um acidente envolvendo 4 veículos foi registrado na manhã desta quinta-feira, dia 18, na rodovia Governador Ademar Pereira de Barros, SP-340, nas proximidades do entroncamento com a SP-342. De acordo com as primeiras informações, as vítimas ocupavam um Renault Logan, que após o impacto saiu da pista, caiu no canteiro central e capotou. Pelo menos uma mulher e 2 crianças ficaram feridas e foram encaminhadas para atendimento médico. Uma das crianças apresentava estado de saúde mais grave, chegou a ter parada cardíaca. Os ocupantes dos demais veículos não sofreram ferimentos. Dá um pause aí para nós. Vocês conseguem identificar o local aqui, ó? Aqui é na alça de acesso que vai para Aguaí e para Pinhal aqui, ó. Pinhal vai por aqui, ó. O que eu falo para vocês todas as vezes desse local aqui? E eu já avisei, falei com a Renovias, olha só, fiz até propaganda concessionária. Já conversei com eles. O problema dessa alça de acesso, primeiro, excesso de velocidade. Não tem como tirar isso daqui. O que acaba acontecendo com os veículos nessa alça de acesso? Quem vem por cima aqui, ó, ao adentrar a rodovia, isso aqui é uma curva, ó. Vocês estão vendo? Ó? Aqui é uma curva. Quem vem por cima aqui de Pinhal, para acessar a rodovia, ele entra no meio de uma curva. Ele entra no meio de uma curva. Então, o que acaba acontecendo? Quem vem da rodovia SP-342 Pinhal para acessar a 340, ele entra no meio de uma curva. E quem vem aqui de Aguaí, ó,
para cá, ele não tem visão de quem está vindo, essas pessoas que estão na alça de aceleração da SP-342. O que acaba acontecendo? Praticamente os dois se veem, a hora que vão se enxergar, estão bem próximos um do outro. E normalmente se perde aqui. Ah, coronel, mas esses daqui vinham no sentido Campinas-Mogi Guaçu. Aqui, o fato, por incrível que pareça, onde que provoca acidente nesse cruzamento? O pessoal que vai acessar aqui, ó, a SP-342, normalmente deveria ficar à direita da pista. Só que tem alguns que estão aqui na direita que ainda vão continuar na 340. Apesar de eles estarem na direita, eles não vão acessar a 342 aqui em cima. Eles vêm por aqui para acessar a 340, continuar na 340. E tem aqueles que estão na esquerda que querem acessar a 342. Acidente com toda certeza. E detalhe, o que nós tivemos aqui? Uma mulher gravemente ferida, duas crianças gravemente feridas. Para vocês verem. Evitável? Sim, acidente evitável, desde que os motoristas reduzem suas velocidades. Vou dar um exemplo para vocês. Hoje eu estava, isso pela manhã, era 7 horas da manhã, ou por volta de 7 horas da manhã, eu estava indo em direção ao centro. Eu parei na faixa de pedestres, que tinha a faixa de retenção, inclusive. Tinha a faixa de retenção. Eu parei na faixa do meio, sinalizei para o motoqueiro que vinha do lado esquerdo para reduzir a velocidade, pois tinha uma senhora passando na rodovia. Porém, um motoqueiro do lado direito simplesmente veio, apesar de eu estar parado, ele veio e passou de uma vez. Se uma pessoa está passando na minha frente, ele não teria condições de parar se essa pessoa saísse da frente do meu carro para atravessar a rua. Ele atropelaria com certeza. Isso porque eu estava parado na faixa de pedestre. O motoqueiro da esquerda estava parado na faixa de pedestre, mas ele devia estar com muita pressa, ele devia estar super atrasado. Ele não podia ter saído mais cedo de casa. Chegou e passou de uma vez. Se a pessoa passa na frente do meu carro, sentido à direita, com toda certeza, duas vítimas. Ele, porque iria cair da moto, e a pessoa que ele iria atropelar. Mas fazer o quê, né? Tá aí. Bom, Polícia Federal faz uma operação em várias cidades. Detalhe, o líder dessa quadrilha de Mogi Guaçu. Olha só. A Polícia Federal iniciou uma ação para desarticular uma quadrilha especializada em roubos e cargas e caminhões que atua no estado de São Paulo. Um dos líderes do grupo, morador de Mogi Guaçu, não foi encontrado em sua residência e está foragido. O local onde os veículos eram desmontados também era na cidade. Além das prisões e buscas, a justiça determinou sequestro de bens e valores à quadrilha, totalizando 18 milhões de reais. Um dos fatos que eu quero mencionar, por que é da Polícia Federal? Por que é a Polícia Federal? Ah, é roubo de carga. Roubo de cargas, concordo. Porém, aqui envolve vários municípios, vários estados. Extrapola o limite da polícia estadual. Neste caso aqui, inclusive, eu já tinha conversado com o secretário de Segurança Pública para dar uma atenção em um desses locais que a Polícia Federal fez esta operação. Ele estava acompanhando, porque eu já tinha alertado para ele
de algumas dessas situações, porque as informações chegam para nós. E quando chega, vocês podem ter certeza que nós vamos apurar. Não apurar o crime, mas apurar junto com as autoridades. E ele falou assim que realmente a polícia estava já monitorando essa quadrilha e o líder da quadrilha, que é de Mogi Guaçu, está foragido, está procurado, quer dizer, a polícia está atrás dele. E pode ter certeza, hoje não tem como escapar. Eu falo para vocês, não tem como escapar. Ah, mas tem o traficante e tal que ninguém acha. Não acha porque não é de interesse da polícia. Não acha porque não é de interesse da polícia. Eu falo para vocês, os órgãos policiais de investigação, eles têm uma caixa, uma caixa. Não é qualquer um que tem essa maleta. Essa maleta busca tudo na sua vida. Tudo. Estou falando porque eu já vi essa maleta. Essa maleta busca tudo na vida. E é tudo numa maleta. Não fica achando, é um computador, Não, é uma maleta. Essa maleta, eu não vou dizer como, o que acontece. Ali. Quer descobrir aonde você está agora com o seu celular? Te dá a localização exata. Quer saber por onde que você andou? Te dá a localização exata. Quer dizer onde que digitaram o seu CPF em algum lugar? Te dá a sua localização exata. Se você passou em alguma câmera pública em algum lugar do Brasil, mostra sua fisionomia. Ah, eu passei dentro do carro na cidade de Limeira. Se a câmera for com leitura ótica, vai ficar registrado e essa maleta descobre onde que você está. Então, o que eu falo para você, essa maleta, quando a polícia quer, investiga todo mundo. Eu conheço essa maleta, olha, é o maior dedo duro da polícia que existe. Não tem como fugir dela. Por isso que eu falo, da hora que você passa o cartão em algum lugar, que você digita o seu celular, se está cadastrado com você, se não está, não tem problema. Essa maleta pega tudo, tudo. E por incrível que pareça, é uma maleta, assim, uma maleta dessa de mão. Bom, daqui a pouco nós vamos voltar logo depois do intervalo. Nós vamos falar de um jovem de 27 anos que foi baleado, isso mesmo, foi morto a tiros aqui em Mogi Guaçu, ele é de Mojimirim. Vamos falar da audiência pública, vamos falar novamente sobre os fatos das mortes dos gatos em Mogi Guaçu. Daqui a pouquinho, logo depois dos intervalos. Voltamos já. Voltamos já com o Jornal de Olho na Cidade. Você já ouviu falar em empatia? Nada mais é do que se colocar no lugar do outro. Por exemplo, aqui na faixa de pedestre, a obrigação de parar antes da faixa é do motorista, inclusive quando não há semáforo. Mas você pode ajudá-lo. Sinalize com a mão antes de atravessar. Assim, você aumenta a visão do motorista e o alerta, caso ele esteja distraído. Por falar em distraído, jamais atravesse a rua olhando no celular ou escutando música. Pensa bem, custa focar na tua vida pelo menos por alguns instantes? Também procure fazer contato visual com o motorista. Espere ele parar, claro. Pensar em você também é pensar no outro. Sinalize antes de atravessar. Toda faixa de pedestre é um sinal. Sinal de respeito. Detran, Governo do Estado de São Paulo. São Paulo são todos. Este comercial é para você, comerciante de pequeno negócio que quer investir na divulgação do seu produto, da sua marca, sem pesar no bolso. Entre em contato conosco e saiba como divulgar a sua empresa para toda a cidade. Telefone 19 9 97 50 2800. Aqui na MID TV, sua marca é vista.
Voltamos com o Jornal de Olho na Cidade. Olha só, estamos de volta. Primeiramente, novamente, mais uma vez, vamos falar da audiência pública que aconteceu ontem. Logo que terminou o jornal, nós fomos na audiência pública e acompanhamos. Estava presente o secretário de Planejamento. Parabéns, secretário, pelo trabalho que você está fazendo aí, por essas audiências públicas que estão sendo feitas. Eu gostaria de fazer algumas considerações, porém eu vou mostrar para vocês o que aconteceu nessa audiência pública, a grande participação popular que está tendo nesta audiência pública. Inclusive, eu também falei, fui um dos primeiros, mas não quis gravar, porque essa história de ficar fazendo vídeo, querendo se mostrar, eu prefiro apenas ser útil para a minha sociedade, não ficar só fazendo vídeo. Eu fiz, eu falei, não quero isso, mas eu quero mostrar para vocês. Então assista, daqui a pouco eu vou fazer alguns comentários com vocês. Vejam só. Cerca de 200 pessoas participam da primeira audiência pública da revisão do Plano Diretor. O município realizou a sua primeira audiência pública referente à revisão do Plano Diretor, um momento fundamental para o planejamento urbano e o desenvolvimento sustentável da cidade. O objetivo principal foi ouvir sugestões, críticas e contribuições da comunidade e promover um debate aberto sobre as diretrizes que guiarão o crescimento urbano nos próximos anos. Está aqui a foto da audiência pública. Só vou me localizar aqui para vocês verem. Eu estou aqui, ó, bem aqui, ó. Eu estou aqui, ó. Tá vendo esse careca aqui? Ó, sou eu, não tem cabelo. Estou aqui, ó. Por que que eu quero falar isso para vocês? Nossa, é eu que estou aqui? Nossa vida. Nem eu tinha. É mesmo, eu estava do lado da vereadora aqui, ó, nossa vereadora da Chácara Alvorada, eu estava aqui do lado. O que eu quero falar para vocês desta audiência pública e a participação popular que eu achei muito interessante. Primeira coisa, põe a foto anterior, que eu quero aproveitar a foto anterior. Quem estava fazendo a apresentação é o representante do consórcio que foi contratado para fazer a legislação do plano diretor. O nome dele é Gustavo. Realmente ele demonstrou que ele tem muita boa vontade do que ele está fazendo. Mas eu quero deixar claro para vocês uma situação que eu até falei na hora e eu fiquei até assim, porque eu não tive como não falar isso. O Gustavo é de Curitiba. Quando ele fez a apresentação do plano diretor aqui, neste painel, ele colocou tudo de Mogi Guaçu. Tudo. Fotos aéreas, mapas, falando do rio. Do rio, então, ele falou quase que a audiência pública inteira. Falou da bacia hidrográfica do rio Mogi Guaçu. Falou isso, falou aquilo. Tanto que logo que eu comecei a falar, eu falei assim, olha, estou maravilhado com essa apresentação, porque eu tive uma brilhante aula de geografia. Usei esse termo. Tive uma brilhante aula de geografia. Falei isso, mas com ironia. Por quê? Porque ele só falou de mapas da cidade. Mapas da cidade, poluição do rio. Que se tiver uma poluição lá no alto do estado de São Paulo, vai chegar aqui em Mogi Guaçu. Falou de uma maneira geral. E aí eu pontuei para eles alguns pontos que momento algum foi cogitado no plano diretor. Momento algum foi cogitado. Vou falar alguns para vocês. O SAMAI tem um motor. O SAMAI tem um motor de nossa vida, agora deu. Captação de água do rio Mogi Guaçu. Tem um motor de captação. Quando esse motor dá pau, para-se tudo. Quando um carro bate no poste, como já aconteceu, para a captação de água em Mogi Guaçu.
um motor para captar água para Mogi Guaçu. Não tem nenhum motor sobressalente, tem um motor. Primeira coisa. Segunda coisa, nosso sistema de tratamento de água não tem investimentos de ampliação. Olha o termo que eu coloco e falo para vocês. Não tem investimento de ampliação de tratamento de água há muitos anos. Falei isso na hora. Nós estamos tendo a construção de vários prédios na entrada da cidade. Vários prédios na entrada da cidade que não fazia parte do atual plano de diretor que está em vigor. Segunda coisa. Terceira coisa que eu falei. Ninguém falou da periferia de Mogi Guaçu. Ninguém falou da Chácara Alvorada, do Itaqui, Cercadinho, Jardim... Nossa, toda vez eu falo aqui. Tem o Santa Felicidade. Nossa, até me fugiu a memória. Jardim Santa Felicidade. Os bairros lá próximo da Ingrídio, que tem falta de água. Que tem falta de água. Por falta de ampliação no sistema de tratamento de água. Nós não temos depósitos, reservatórios de água para atender toda a demanda da cidade. Todos esses prédios que foram construídos na entrada da cidade, você vê, não tem um reservatório de água para atender todas essas construções desses prédios. Essas parcerias onerosas, em momento algum foi falado. Foi falado da enchente que afeta várias regiões de Mogi Guaçu? Não foi. Por isso que eu falei, tive uma brilhante aula de geografia. Mas eles olharam Mogi Guaçu de cima, como se tivesse passado um drone em cima de Mogi Guaçu, filmando ele, mostrando a cidade de cima. Porque ele não conhece Mogi Guaçu. Ele não andou em Mogi Guaçu, ele não conhece os problemas da cidade. Quando eu falei que na Chácara Alvorada tem rua sim, rua não, que passa água, ele ficou assim, onde que é a Chácara Alvorada? Onde que é a Chácara Alvorada? Inclusive um dos moradores falou brilhantemente da região da Roseira. O quanto que a Roseira está crescendo. Quer em loteamento, quer em chácaras, quer em turismo. Inclusive vou até falar, o restaurante Piancon se fez presente lá. Por isso que eu falo, nós temos coisas maravilhosas que precisavam ser levadas para o plano diretor. Mas contrataram um consórcio que só viu Mogi Guaçu de cima. Cadê a população? Não é a população falar. Falei da Chácara Alvorada, primeira pergunta, onde que fica? Falei da enchente do Santa Terezinha, hã? Aí até teve um dos representantes dos engenheiros e arquitetos, falou assim, ainda bem que nós temos pá. Eu falei assim, quem fez os loteamentos para cima do Santa Terezinha, aquela região de cima, que toda aquela água se concentra no Santa Terezinha e não tem como escoar essa água rapidamente, que provoca enchente, foi engenheiro. Foi engenheiro que assinou. E eu falei, o plano diretor. Aí a última pergunta é, se o atual plano diretor não está sendo observado, o que nos leva a crer que esse plano diretor que está sendo discutido vai ser cumprido? Cadê? Está aí. Eu não estou fazendo crítica destrutiva. Parabéns pela audiência, vamos discutir o progresso da nossa cidade. Mas uma das coisas é discutir com a sociedade e o que for decidido no plano diretor ser observado. Basta verificar. Olha o Santa Terezinha, tem enchente até hoje. E quantos anos se passa, quantos mandatos se passaram? Vamos resolver o problema do Santa Terezinha, vamos lá. Pegar os canos que foram comprados no governo anterior, foi lá e colocou no meio da avenida e falou que ia resolver o problema do Santa Terezinha. Os canos não chegaram no Santa Terezinha, parou ali na Avenida Suécia. Bom, jovem é baleado
no Córrego dos Macacos. Vejam só. Homem é alvejado com 9 tiros no Córrego dos Macacos, no Jardim Itacolomi. O homicídio aconteceu por volta das 17 horas e 30 minutos, na rua Cristóvão Colombo, na altura do número 1560. A vítima foi identificada inicialmente pelo primeiro nome, de Tiago. O óbito da vítima foi atestado no local pela equipe do SAMU. De acordo com algumas testemunhas, 2 homens em um carro cometeram o assassinato e depois fugiram. Este foi o 9º homicídio registrado em Mogi Guaçu em 2025. Jovem de 27 anos, baleado. Quase todos os disparos foram na cabeça. 27 anos, é de Mojimirim. Eu falo para vocês, a polícia investigando esse caso vão ter muitas surpresas pela frente. Todo mundo sabe que esse é um fato de queima de arquivos. Todo mundo sabe que esse é um fato de queima de arquivos. Esse jovem saiu de Mojimirim, veio para Mogi Guaçu. Por quê? Quem que sabia que ele estava aqui? Nesse local, ermo, sem câmeras. Então, a hora que a polícia investigar, espero que investigue, vocês vão verificar que isso vai ser desmembrado em alguns mandados de busca e prisões. Queima de arquivo? Fatal. Quando há queima de arquivo, significa que tem informações que estão obscuras no fato. Vamos ver se eles vão apurar esses fatos obscuros. Bom, vamos continuar? Mais uma vez, temos que falar da morte dos gatos. Quando nós comentamos, logo no começo, que nós falamos, já começou a circular nas redes sociais, aí a zoonose fez esta nota de esclarecimento. Coloca para nós a nota de esclarecimento da Secretaria do Bem-Estar Animal. Eu vou ler a nota para... Não, deixa desse tamanho, por favor, pode deixar desse tamanho. Aqui está a nota oficial da Secretaria do Bem-Estar Animal, fazendo um esclarecimento. Aqui está escrito assim, para vocês saberem o que está escrito aqui. Começa assim, ó. Blá, 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 blá. Chegou aqui embaixo, não falaram nada. Nem vou me ampliar, porque aqui só fala, a secretaria tá não sei o quê, situada em tal lugar, da morte dos gatos. Nada. Nada. Nenhuma informação. Por isso que eu estou falando blá, 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 blá. Nada. E aí, uma das pessoas entrevistou a ex-diretora da zoonose. Tem aí o vídeo, só mostra aqui o vídeo mostrando o que ela está falando. Aqui o nosso o milanês e a Dagmar, e ela falando, ela foi diretora da zoonose, e ela falando, confie na zoonose, acredite na zoonose, Eu falo para você a seguinte coisa, ela é funcionária pública concursada da prefeitura, da Secretaria da Educação, estava trabalhando na zoonose. Pergunta que eu faço para vocês, se ela falar mal da zoonose, se ela falar mal do que está acontecendo na zoonose, ela não vai ser responsabilizada perante a prefeitura? Com certeza. Vocês acham que ela vai falar alguma coisa? Se ela não pode falar, nós vamos falar agora. Ela só teceu elogios e não podia ser diferente. Agora, confiar na zoonose, vamos verificar agora o que nós vamos mostrar para vocês. Primeiramente,
vamos mostrar um contrato. Primeiramente, vamos mostrar um contrato da empresa que está prestando o serviço em Mogi Guaçu, quando ela prestou o serviço em São João da Boa Vista em 2022. Coloca para nós aqui a licitação de 2022. Amplia para nós aqui, ó. Consegue ampliar para nós aqui? Só porque eu falei, eu gosto de mostrar papel oficial. Está aqui, ó. Cada castração era para sair por R$ 190,00, isso em 2022. R$ 190,00 e R$ 150,00 e R$ 230,00. E isso era o menor preço em 2022. Isso em 2022. A Prefeitura de Mogi Guaçu conseguiu uma licitação maravilhosa, muito boa para o poder público, e fez este contrato com essa empresa, essa mesma empresa. Perfeito? Coloca para nós o contrato de Mogi Guaçu agora, na parte de valor. Eu não quero colocar o nome porque isso não interfere a nós, porque isso compete à polícia. Eu vou só falar em termos de valores. Coloca para nós os valores. Eu não consigo ver onde é que está agora. Vê se você consegue. Aqui, ó. Está aqui, ó. Em 2022, lá em São João da Boa... Ah, mas foi lá. Olha por quanto que está saindo a castração em Mogi Guaçu. R$ 95,88. Isso para fazer 300... Aqui, ó. Consegue ver aí? 300 castrações neste valor aqui. Lá em São João da Boa Vista, em 2022, já estava saindo por 190. E os machos por R$ 91,00. Vamos, pode deixar aí. Isso aqui totaliza mais ou menos 20 e pouco, 28 mil reais. E aqui 18 mil reais, alguma coisa próximo disso. O que eu quero falar para vocês disso? Uma castração envolve anestesia, a higienização do centro cirúrgico, porque não é uma fábrica de linguiça, que você vai pôr um atrás do outro. Você tem que ter higienização do centro cirúrgico. Gasto com veterinário, gasto com medicamento e gasto com medicação. Vocês acham que R$ 95,00 vai pagar tudo isso? Primeira coisa. Ah, mas a prefeitura banca uma parte. Não, a prefeitura não banca nada, porque a prefeitura não tem dinheiro para bancar nada. Está aqui, ó. Primeira coisa. Olha o valor pelo qual saiu. Já é nítido, é só você falar que era um serviço que não ia sair com qualidade. Primeira coisa, já está vendo um serviço de não boa qualidade. Segunda situação que eu falo para vocês. Quando que você leva um animal, e essa parte eu consultei o veterinário que cuida dos meus animais. Um veterinário que cuida dos meus animais, eu conversei com ele. Situação que ele falou, é absurdo você liberar um animal que foi submetido à cirurgia sem que ele tenha voltado da anestesia. É absurdo, porque você não sabe se aquela anestesia ainda vai dar parada cardíaca, se não vai, qualquer situação. Liberar o animal ainda sedado é contra os preceitos do Conselho Regional de Medicina Veterinária. E aí foram apresentados a quantidade de castrações em um único dia. Lembra quando eu falei para vocês das castrações lá de Martinho Prado, que aquilo não aconteceu de jeito nenhum? Aqui é a mesma coisa. O número de castrações que eles fazem um dia é assim, biônico.
Fábrica de salsicha. Está aqui, senhores. Vocês veem agora a quantidade de irregularidades. E vem a prefeitura agora e fala assim, estamos suspendendo o contrato da empresa. Não é suspender o contrato da empresa, é processar a empresa. É contestar essa empresa no Tribunal de Contas, para que ela não preste mais serviço para nenhuma prefeitura. Para nenhuma prefeitura. E mais uma vez eu pergunto, cadê os nossos vereadores? Que daqui a pouco vão ser candidatos a prefeito. Estão falando alguma coisa? Estão vendo isso? Não. Secretário do Bem-Estar Animal. Aliás, não sei nem o que ele está fazendo lá. E assim vamos encerrar o nosso jornal dessa sexta-feira. Encerrar o nosso jornal da nossa semana. Vocês vão ter o reprise desses jornais, do resumo deles, a sinopse de todos eles, neste final de semana. Obrigado a todos vocês, fiquem com Deus e até a próxima semana. Grande e forte abraço a todos.